Bom, pessoal, aqui é o Ian novamente, com muita felicidade podendo apresentar o professor Leandro Graz, que é deputado distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu já conheço um pouco da história do professor Leandro e é muito bom poder falar com ele e a gente poder conhecer um pouquinho como é que esse lado, né, do lado político e de criar as leis que vão fomentar a economia circular. Então, Leandro, um prazer e, por favor, pode começar com uma fala aí contando da sua história. Obrigado. Obrigado, Ian. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos e todas vocês. Como ele me apresentou, eu me chamo Leandro, hoje tenho 35 anos, sou professor e exerço mandato parlamentar na Câmara Legislativa. Aqui no DF a gente não é município, né? Somos um distrito, então não temos vereadores. Também não temos prefeito. Então o deputado distrital acumula a função de vereador e deputado estadual, tendo que fiscalizar e legislar sobre as pautas tanto municipais quanto as pautas estaduais. Sou filiado à Rede Sustentabilidade, é o primeiro mandato do partido aqui do DF, primeira vez que o partido consegue eleger uma pessoa, um partido jovem, recente, que tem pautado o desenvolvimento sustentável, tem pautado especialmente a tentativa de construir nas cidades, nos estados e no país como um todo, políticas públicas, ações, legislações que possam realmente nos permitir uma perspectiva de médio e longo prazo para garantir o acesso das gerações atuais e as futuras aos recursos e que a gente tenha também uma perspectiva de redução da desigualdade, mais justiça, mais acesso ao trabalho, ao emprego e à renda por parte de todos os brasileiros e brasileiras. Então, tenho muito orgulho hoje de poder representar a população do Distrito Federal. Eu venho da educação, é de lá que eu absorvi, a partir de lá que eu construí a minha trajetória política e esse desejo de ter hoje essa experiência da vida pública. Então, a minha formação é em Sociologia, há 15 anos eu sou professor da Educação Básica e do Ensino Superior, fui para o mestrado em Desenvolvimento Sustentável, foi lá que eu comecei a mergulhar na perspectiva socioambiental, a fazer uma discussão mais consistente, mais profunda sobre política ambiental, sobre a relação das políticas públicas com o meio ambiente. E durante o tempo que estive lá no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, foi quando conheci muitas pessoas incríveis, pude conhecer projetos bacanas no Brasil inteiro e aqui no DF. Na época eu trabalhava e pesquisava educação ambiental, especialmente essa perspectiva mais crítica da educação ambiental, que vai além das ações individuais, a gente está pensando participação social, interação Estado-sociedade civil, interação Estado-setor privado, para a gente avançar nas boas práticas ambientais, para a gente avançar na conscientização, não só de cada pessoa, mas também das instituições, das entidades, a respeito daquilo que elas podem fazer para diminuir os seus impactos e para produzir inovação sustentável. Depois fui para o doutorado, trabalhar com pesquisa em gestão pública e desenvolvimento, especialmente participação social, pensando como que a gente pode aproximar as pessoas do poder público, das decisões públicas. E em 2018, foi minha primeira candidatura, minha primeira campanha, tive essa oportunidade de poder ocupar um espaço na Câmara Legislativa. Assim que começamos o mandato, demos início a algumas construções mais amplas, mais coletivas, entre elas a refundação da Frente Parlamentar Ambientalista, que já existia na legislatura passada, foi presidida pelo deputado Chico Leite, que também era da Rede, tinha se filiado à Rede ao longo do mandato, e foi um trabalho muito importante da frente naquela legislatura e que nós tentamos dar continuidade a partir desta nova legislatura. Uma frente que não fosse apenas dos deputados e das deputadas, mas uma frente que fosse ampla, com a sociedade civil principalmente. Então, constituímos grupos, coordenações com temáticas específicas, agroecologia, resíduos sólidos, energias renováveis, a temática específica de preservação do cerrado. E em novembro do ano passado, decidimos formar uma nova frente parlamentar, que foi a Frente Parlamentar pelos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até onde nós temos conhecimento, foi a primeira frente parlamentar pelos ODS no Brasil. Logo em seguida, a nossa frente aqui distrital foi lançada a Frente Federal, com a qual nós temos uma relação muito profunda. E, mais uma vez, a ideia é que nós não ficássemos no trabalho, na discussão, dentro, única e exclusivamente do parlamento, mas que nós pudéssemos abrir esse debate com a sociedade civil organizada, com o setor privado,
e começamos conversando com as grandes organizações internacionais, o PNUD, a União Europeia, a ONU, né, os escritórios da ONU, a ONU Meio Ambiente, a própria Unesco. Então, foi muito interessante o início dessa frente. Fizemos um lançamento muito bacana, trouxemos a Universidade de Brasília, trouxemos a Fiocruz, o poder público através dos órgãos do governo, através da DASA, do SLU, do IBRAM, também a própria Secretaria de Educação, na linha de fomentar uma educação para os objetivos do desenvolvimento sustentável, e o setor privado. Os empresários aqui do Distrito Federal, que já estavam implementando ações inteligentes, ações de inovação nas diversas perspectivas da sustentabilidade ambiental. Eu conheci, no ano passado, mais de perto a cozinha, apesar de já ser frequentador assíduo de alguns restaurantes que participam do Instituto, dessa grande rede, não conhecia o trabalho do Instituto nessa lógica mais coletiva, e foi quando me apresentaram ao Paulo Melo, me apresentaram a alguns parceiros da cozinha, e eu comecei a observar de perto tudo que estava sendo feito. E confesso, para mim foi uma ruptura, foi uma quebra de paradigma, porque eu não sabia, apesar de ser morador, apesar de ter nascido em Brasília, viver a vida inteira aqui, eu não sabia do que estava sendo feito pela cozinha. E conheci as práticas, as experiências, né, de saída dessa identidade de grandes geradores, né, num caminho sustentável, na perspectiva de ter o tratamento responsável dos próprios resíduos desses restaurantes, os patos de compostagem também, os parceiros como Romero Melo, que faz um grande trabalho lá em Vicente Pires, e aí a gente foi estreitando essa relação. E para mim tem sido um grande aprendizado acompanhar essa experiência do Instituto Ecozinha e também de outras associações, entidades, coletivos privados do terceiro setor. E nesse diálogo, nessa aproximação, foi que nós começamos a ter insights, ideias, para traduzir isso não só em inovação legislativa, mas também em recomendações para o Poder Executivo, em construções que pudessem incrementar cada vez mais a política de resíduos sólidos aqui do Distrito Federal, que é um grande problema que nós temos. Hoje a nossa política de resíduos sólidos ela é ainda muito atrasada, é uma política que, apesar de ter um avanço recente, que foi o nosso aterro sanitário de Samambaia, não foi suficiente, né? O aterro foi um avanço, até pela imposição da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em 2017, a gente inaugura o aterro de Samambaia, mas ele já está com prazo de validade determinado, curto, né? E nos próximos 10 anos ele se torna insustentável. Hoje, o governo do Distrito Federal gasta milhões de reais para tratar o chorume desse aterro. Só esse ano foi feito um contrato de cerca de 9 milhões para uma empresa que vai tratar exclusivamente o chorume, que transbordou no início do ano e gerou, inclusive, um grau de contaminação para o córrego Belchior, gerou aí um problema ambiental seríssimo e nos levou a pensar uma nova legislação. E foi justamente na parceria com a Cozinha, foi na parceria com outras entidades que a gente desenvolveu uma primeira proposta, foi um projeto de lei que orienta para as diretrizes a respeito do tratamento de resíduos orgânicos. Hoje a gente tem já, por parte do Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, que é o órgão ambiental que trata dessa questão no DF, nós já temos um desenho razoável em relação aos chamados resíduos secos, né? O plástico, papel, vidro. Apesar do vidro a gente não ter uma empresa própria aqui, mas a Green acaba absorvendo uma parcela desses resíduos de vidro. Mas a gente tem as cooperativas de catadores, né, que têm os seus pátios de separação, que têm os seus espaços de triagem. Ainda não são muitas, como poderiam ser. Elas absorvem um pequeno percentual desse resíduo seco. Uma outra boa parte vai para as usinas de tratamento, principalmente a usina do PSU, que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado. Fiquei chocado, né, como que a gente tem ainda uma precariedade no tipo de seleção, no tipo de triagem, na forma de fazer esse serviço por parte do governo. E aí a gente desenhou essa legislação, que se transformou na Lei 6518. A Lei 6518 ela estabelece a política distrital de tratamento de resíduos sólidos orgânicos, orientando para as mais diferentes possibilidades. Os pratos de compostagem, a biodigestão, a possibilidade de a gente estabelecer cooperativas de tratamento. E até agora a gente está aguardando a regulamentação dessa lei. Ela foi aprovada
agora não recordo, se não me engano, no final do ano passado, foi em novembro, eu acho. Estamos aguardando a regulamentação, um decreto por parte do Poder Executivo para dizer como é que vai ser, de fato, essa política. E ainda na perspectiva da gente ter uma implementação concreta, né? A Emater lançou recentemente um programa para biodigestão em escolas. A gente já tem várias experiências comunitárias de gestão comunitária, gestão autônoma dos resíduos orgânicos, dos resíduos sólidos aqui no DF, vários condomínios, a própria experiência do Ecozinha, a gente tem experiências muito exitosas que estão andando e que estão aguardando esse apoio do poder público. Vejo que a capital do país é um terreno fértil para a gente estabelecer ações concretas. Nós temos muita gente disposta a agir, a fazer. É uma forma diferente de tratar os resíduos orgânicos, mas é preciso que haja uma política pública para isso. Não dá mais para o governo gastar aí 2 bilhões de reais num contrato de recolhimento e de tratamento de resíduos. Isso já é considerado ultrapassado. A gente precisa avançar em modelos mais descentralizados, a gente precisa avançar em modelos que tenham essa parceria com a sociedade civil, com o setor privado. E, como eu disse, essa legislação foi fruto de muito diálogo. Para mim tem sido uma experiência incrível, assim, ver tanta gente que eu não conhecia, ver tanta gente disposta a fazer esse trabalho na ponta, né? E que é bom não só para o governo, é bom para a sociedade, é bom também para os próprios empresários. A gente acaba criando toda uma cadeia produtiva a partir dessa economia circular. A gente gera emprego e renda, a gente gera novas oportunidades de trabalho. Falando o caso, por exemplo, das cooperativas de catadores e catadoras, que hoje lidam diretamente, exclusivamente com resíduos secos, né, com o plástico e o papel, principalmente. Nós temos aí cooperativas com 30 a 40 cooperados, em grande parte mulheres, que são chefes de famílias monoparentais, ou seja, cuidam sozinhos dos seus filhos, e que têm uma renda média nessas cooperativas de R$ 1.500, R$ Né? Quais empresas hoje no Distrito Federal que conseguem empregar, em média, 30 pessoas com uma renda média nesse valor? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E é preciso avançar, é preciso criar esse modelo, colocá-lo em prática. Não faltam pessoas dispostas, como já disse, não faltam exemplos e inspirações para que a gente possa traduzir essas modelagens locais, pontuais, para uma política maior no Distrito Federal e diminuir o custo público, diminuir o orçamento público investido no que é feito hoje, para avançar para uma lógica mais inteligente, mais sustentável, mais descentralizada, com mais geração de emprego e renda. Então, eu acho que o que falta hoje? Falta a gente trocar, falta a gente conversar, falta a gente fazer esse compartilhamento de experiências. Eu acabei de sair hoje à tarde, inclusive, por coincidência, de uma escola, que é o Centro de Ensino Especial número 2, aqui da 612 Sul. Ela é uma escola que tem atrás do seu terreno uma agrofloresta e um espaço ainda disponível para compostar, né? Já ali pronto para receber os resíduos, para fazer essa compostagem e já direcionar essa compostagem para a própria agrofloresta que está instalada, e é uma área grande, de aproximadamente 50 mil metros quadrados, uma área grande, que tem total disponibilidade de ser um espaço de economia circular, né? Com as parcerias do comércio, das organizações, das próprias escolas aqui do Plano Piloto. Então, assim, espaço, gente, disposição não faltam. O que falta agora é nós coordenarmos esse processo, fazermos as trocas e ter um resultado massificado, ter escala. Acho que o grande desafio nosso é ter escala. O Ecozinha conseguiu dar escala, ainda não no potencial que pode explorar, mas já é uma escala considerável. Eu já não sei quantos vocês são, né, mas acho que 100 ou pouco mais de restaurantes participantes. E quantos mais a gente poderia atingir? Por que isso não pode se tornar uma política pública, né? O papel do Poder Legislativo, né, no meu caso, é tentar inovar na legislação, esse esforço que a gente tem feito, e fazer o processo de fiscalização, de pressão no governo, para que avancem as políticas, para que avancem as regulamentações das legislações que a gente aprova. Para mim tem sido muito bom, tem sido um grande aprendizado, um motivo de muito orgulho ver o trabalho de tanta gente assim, e eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o Ecozinha, agradecer os parceiros
que tem nos possibilitado grandes reflexões. A gente também fez uma alteração na lei de grandes geradores, inserindo a perspectiva do tratamento dos resíduos orgânicos, como já existe, e dá mais condições e mais segurança jurídica para quem está querendo inovar, mas por vezes é atrapalhado pela burocracia ou por uma fiscalização que está ultrapassada, né? Por uma visão até do poder público que é ultrapassada, que já não serve mais para aquilo que a gente tem que fazer na nossa cidade. Então, Ian, eu trago essa primeira abordagem aqui, eu trago essa primeira perspectiva para a gente começar a conversa, e acho que o caminho é esse, o caminho é intensificar o diálogo, é intensificar as parcerias, desconsiderar que o poder público vai resolver tudo sozinho. Se a gente não envolver a sociedade, se a gente não envolver o empresariado, vai ficar muito difícil da gente construir essa lógica sustentável, não só nos resíduos orgânicos, não só nos resíduos sólidos, mas também em outras matrizes e outras perspectivas que são fundamentais. A gente teve, em 2017, a aprovação do IPTU verde aqui no DF. Infelizmente, o governo vetou o projeto, aí houve a derrubada do veto e agora está judicializada a lei. E há um terreno também muito fértil para que a gente tenha práticas sustentáveis com abatimento de imposto para esses empresários e também para as pessoas físicas, né, poderem participar da política sustentável, para a política de resíduos do DF e outras tantas. Né? A gente vê aí o pessoal que está investindo agora em energia solar, a gente vê diversas experiências de tratamento sustentável da água, de captação de água da chuva, mas quais são os incentivos? Né? Essa é uma outra questão. Hoje, quem pratica de maneira sustentável qualquer ação não tem tantos incentivos. Não dá mais para conceber que alguém, por exemplo, eu falo muito do exemplo da situação dos catadores, né? Eles pagam o mesmo valor de ISS que qualquer outra empresa que está num setor, num segmento que não tem nada a ver, ou às vezes até gera muitos prejuízos, gera muitos danos ambientais, enquanto que a cooperativa está gerando ganhos ambientais, está gerando emprego e renda de forma sustentável e paga a mesma tributação, né? Você vê, às vezes, um produtor rural que, ao invés de se restringir aos 20% da reserva legal, às vezes ele vai para 40%, 50%, 60% da reserva legal, e ele não tem nenhum incentivo para isso. Então, a gente tem que repensar muito de que forma que o poder público vai estimular, vai motivar e vai ser parceiro daqueles e daquelas que estão fazendo mais do que a sua parte, né? Estão indo além e dando uma contribuição enorme para a sociedade no sentido da sustentabilidade. Então, eu trago essas questões iniciais para a gente começar a nossa conversa. Legal, Leandro, muito obrigado. Muito interessante. A gente, né, o cidadão comum, muitas vezes não sabe, né, o quanto é gasto com lixo, né? A conta, assim, para países que estão em desenvolvimento, né, Brasil também, normalmente é entre, sei lá, terceiro, quarto maior gasto, né, de um município. Isso é muito dinheiro que está sendo gasto que poderia ir para a educação, para a saúde, para outras coisas, né? E quando a gente vê que lixo, na verdade, é recurso que tem valor não só para sustentar o nosso solo, no caso do ciclo orgânico, mas também uma vez que o resíduo orgânico é separado dos resíduos técnicos, né, o ciclo técnico, aqueles materiais são mais valorizados e você consegue recuperar muito mais recicláveis, você tem muito mais valor. E um valor também que é gerado por empregos, né? Então, em vez de levar para um aterro sanitário ou né, o nosso grande medo que vá para a incineração no futuro, que não gera nada de empregos e destrói esses recursos tão valiosos que a gente precisa no futuro, né? A gente está vendo uma situação que é um ganho muito grande, uma virada de chave, que é separar os orgânicos, né, no ponto de geração e destiná-los para compostagem, né? São vários ganhos que acontecem. Uma pergunta que eu queria te fazer é: qual é a agenda para essas metas, né, agora que vão entrar? Era para começar, não sei se é ou não, mas no primeiro trimestre de 2021, né, de índices de quantidades de orgânico que teriam que ser destinados correto para compostagem, né? E se tem mais alguma coisa da lei que talvez não seja claro, né, para todos, mas existe existe um incentivo para conseguir destinar o teu resíduo orgânico para compostagem? Legal.
destacando aqui um ponto importante que você trouxe, antes de responder objetivamente a pergunta, os ganhos que a gente tem potencialmente são enormes, né? Então, a gente falou aqui das possibilidades de novos modelos de negócio que a economia circular proporciona, e a gente tem que lembrar, o Distrito Federal, apesar de ser a capital da República, tem uma economia rural muito pujante. E aí a importância também da gente baratear essa economia rural, da gente facilitar a vida desse pequeno agricultor, permitir o acesso ao insumo mais barato e de melhor qualidade. A gente está tendo também um incremento muito grande da agricultura urbana aqui no DF. Já tem várias quadras, vários condomínios que têm as suas hortas comunitárias. E é isso, não faltam possibilidades de destinação, né, e de tratamento desses resíduos. Pegando aqui o texto da lei, para responder a sua pergunta, a lei ela é até generosa em relação aos prazos, né? Mas o que a gente tem tido uma preocupação enorme em relação à regulamentação para que isso aconteça. Então, lá no artigo 4º da legislação, que é a Lei 6518 de 2019, a gente determina, né, que até junho de 2021, 25% dos resíduos já sejam obrigatoriamente destinados ao tratamento por processos biológicos, né? Até junho de 2022, metade, né, 50%. Até junho de 2023, 75%. E aí a gente prospecta junho de 2024 de 90% a 100%. A gente sabe que não vai chegar a 100% plenamente, mas é capaz de a gente chegar aí aos 90%, porque a gente sempre vai ter alguma perda. E aí a gente aponta, né, as diretrizes para esse tratamento. Então, a gente coloca aí a necessidade de priorizar a implementação gradativa desse tratamento, a gente viabilizar o sistema de coleta domiciliar dos resíduos orgânicos, da gente integrar essa legislação, essa perspectiva ao Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o Plano Distrital de Saneamento Básico, o estímulo das iniciativas comunitárias de associações cooperativas na gestão dos resíduos sólidos orgânicos, a descentralização, que eu acho que é primordial nesse processo, né? Não concentrar de novo, a gente não ter o SLU, por exemplo, mais uma vez com um contrato megalomaníaco para ter o recolhimento desses resíduos. A gente precisa pensar modelagens comunitárias, pensar modelagens descentralizadas, campanhas de incentivo e de apoio técnico para a compostagem doméstica, para a gestão comunitária desses resíduos. Então, a legislação ela é muito democrática, né? Ela é muito flexível sobre as possibilidades. E isso é uma política intersetorial, não dá para deixar também na mão do órgão prioritariamente responsável pelos resíduos, que é o SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana. Nós precisamos trazer os órgãos do Sistema Agricultura, a gente precisa trazer a DASA, né, o próprio IBRAM, que é o órgão ambiental aqui do DF, Instituto Brasileiro Ambiental. Então, a gente tem muitos atores e instituições que precisam participar dessa construção. E aí eu falo mais uma vez da necessidade do diálogo. Se a gente não tiver uma parceria forte com o setor privado, né, especialmente com os grandes geradores, com as instituições, com as empresas que já têm soluções próprias, para que possam ajudar o poder público, vai ficar muito difícil. E aí o nosso papel tem sido esse. Você acredita que na Califórnia, se não me engano agora, é proibido você destinar resíduo orgânico para o aterro sanitário? Por várias razões, né? Primeiramente, pelo gás de efeito estufa que é gerado, né, no processo anaeróbico, né, quando o resíduo orgânico é enterrado, e também porque você está desperdiçando um produto que é tão valioso para ir para o campo, para ir para a fazenda, né? E por poluir todos os recicláveis. Você acredita que é possível ter uma proibição? O próprio termo, né, lixo orgânico, ele é muito problemático, né? Porque orgânico não é lixo. E você junta esse conceito, as pessoas acham, lixo orgânico, bom, é lá que eu vou jogar o que está misturado, o que vai para o aterro, e orgânico deveria ir para o aterro. Então, assim, se a gente conseguisse fazer com que o resíduo orgânico, não fosse para o aterro, a gente estaria valorizando todos esses resíduos. E para isso seria interessante se a gente tivesse que separar esse resíduo que entra no aterro, ou proibir que ele entrasse no aterro, né? E talvez até cobrar um valor diferente, que também foi feito na Califórnia. Então,
resíduo orgânico entrou aqui, esse aqui vai receber um valor bem menor do que o resíduo, digamos, misturado, né, o rejeito. O que você pensa de tudo isso? São arranjos que a gente tem que fazer, né? Tem uma cultura para se construir também, que vai do cidadão, do indivíduo, até as organizações. A gente tem um caminho longo pela frente. Eu vejo que a gente caminha a passos muito lentos, infelizmente. Então, é até estranho, quando a gente propõe esse tipo de legislação no parlamento, há resistências ainda, né? Há pessoas que, não, mas espera aí, como é que vai ser isso? O próprio governo cogitou vetar a lei, e aí nós tivemos que fazer um diálogo. Espera aí, há uma oportunidade para vocês, né? Uma oportunidade para ter uma inovação também na gestão dos resíduos sólidos no DF, a gente ter um avanço rápido, já com a diretriz apontada. Então, eu acho que hoje a proibição ela vai naturalmente levar a um contraponto de resistência muito forte por parte do próprio governo, infelizmente. Então, eu acredito muito, como eu disse, na construção. A gente vai ter que exaurir o diálogo, exaurir a participação, exaurir essas trocas. Como eu falei também, a gente já tem as soluções prontas, a gente já tem experiências exitosas. Agora também o Estado tem que ter a capacidade de reconhecer que ele vai precisar incorporar isso, ele precisa incorporar essas experiências, ele precisa incorporar essa inovação. E aí, enfim, eu acho que existe também uma certa cultura no relacionamento do poder público com as grandes empresas que ganham milhões de reais por ano, com esse modelo ultrapassado, né, com esse modelo arcaico, e que é extremamente nocivo, e que tem um peso também do ponto de vista de ocupação política. Né? A gente vai também ter que fazer uma disputa política, isso a gente não pode negar. Que a gente está aqui falando de ideias, de soluções, mas existe um tensionamento político em torno disso, hoje, no Brasil, muito forte, entre aqueles que querem um modelo mais sustentável e aqueles que ganham com o modelo atrasado, e que não querem abrir mão disso, porque são contratos bilionários, são grandes transferências de recursos, como eu falei agora há pouco. 9 milhões só para cuidar do chorume, né? Para uma empresa, um contrato emergencial. O engraçado com isso, né, é que não é só... no caso de Brasília, a gente tem um case ali são 86 bares e restaurantes hoje que são lixo zero. Eles desviam do aterro 93,5% de todo o resíduo gerado. Isso num país que em 2017 reciclou 1,7%. Quer dizer, a gente consegue ir de um mundo velho de 1,7% de reciclagem para 90% de reciclagem. Não que isso funcione para tudo, mas mostra que é possível, né? Uma vez que a gente consegue fazer a separação na fonte da forma correta e que a gente consegue ter pessoas conscientes que estão dispostos a ser exemplo e destinar o resíduo corretamente. Como fazer isso a nível nacional? Esse é o grande desafio, né? Tem o case de São Francisco, na Califórnia, que separa em 3 frações. Né? É o orgânico primeiro, o orgânico que vai para a compostagem, os recicláveis e depois o rejeito que é para ir para o aterro mesmo. Né? Então, assim, eles mesmos não abraçam tudo. Eles não colocam 5 lixeiras com 5 cores diferentes que acabam misturando do mesmo jeito, porque é muito complexo. Né? Tem que ser uma solução que faça sentido. E no meu ponto de vista, a gente consegue chegar nisso muito rápido, na verdade. Se a gente abraçasse soluções muito mais simples, mas também sistêmicas. Né? Esse eu acho que é o grande desafio. E uma vez que você está conversando com pessoas que não investiram o tempo para entender o desafio e que existe solução, eu imagino que seja muito frustrante, realmente. Trabalho bem difícil. Você enxerga uma das grandes acho que avanços que a gente conseguiu com a Ecozinha foi criar prestadores de serviço em empresas privadas que ganham dinheiro com um sistema descentralizado de alta performance, né? Seja os 5 pátios de compostagem, seja a Green na questão do vidro, seja valorizar a própria cooperativa que agora recebe resíduos mais limpos,
como que você vê esse mercado crescendo? Eu vou te dar a minha opinião primeiro, tá? Uhum. Porque se a gente já tem lei, é a fiscalização dessa lei que força as pessoas a agirem, né? Porque, por exemplo, se eu sou um restaurante e eu estou fazendo tudo certinho e eu estou pagando para destinar corretamente, né? E aí do meu lado tem alguém que não faz isso e não está atendendo, não está funcionando dentro da lei, isso me desanima de fazer o meu trabalho, né? Quando as contas apertam, eu vou talvez priorizar outra coisa. Então, eu acho que essa parte da fiscalização também é uma parte que é muito importante, né? Com certeza. É bem isso que você falou, não adianta a gente aprovar a legislação e ela não ter a eficácia, ela não valer e ninguém faz nada, né? Que é papel do legislativo também, há que se ressaltar que os parlamentares, os deputados federais, estatais, os vereadores, eles têm que ficar em cima do cumprimento dessas legislações e cobrar que os órgãos também fiscalizadores cumpram a sua missão. E é isso que você disse, não adianta alguns cumprirem, outros não, a gente tem que também criar aí um padrão. E eu acho que a legislação ela vem também para dar uma segurança jurídica a quem já estava fazendo a coisa certa, né? Quem já estava à frente. Porque o próprio caso do Ecozinha, quantas vezes os restaurantes foram questionados porque estavam fazendo a coisa certa, porque estavam ajudando a diminuir o impacto no aterro. E aí vai lá a GFIS, vai lá o próprio SLU e questiona, peraí, vocês estão cuidando do resíduo? Olha só, né, que contrassenso. Então, é necessário que a gente faça também essa conscientização, que a gente faça a construção dessa cultura, que é a cultura da responsabilidade com o seu próprio resíduo. Isso já está muito avançado em alguns países, você lembra aqui da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu fiquei um tempo em Barcelona, lá eles estão muito sofisticados em relação ao tratamento do resíduo, eles separam de forma muito detalhada e tem fiscalização, inclusive, né? É de você se botar lá um saco de vidro na lixeira errada. Você toma multa municipal. E eu acredito muito que, para a gente construir uma linha nacional que, de fato, coloque a política nacional de resíduos sólidos em prática, a gente tem que investir na construção local. Não à toa, a questão dos resíduos é uma pauta do município. Ela está na agenda dos prefeitos, né? São eles que têm que cuidar disso e os vereadores ajudar a construir e fiscalizar. Por quê? Porque é uma questão que acontece ali no dia a dia. Não adianta a gente ter grandes ações ou imposições dos governos federal e estadual, se ali no dia a dia as comunidades não estão preparadas para absorver. Então, é um trabalho de baixo para cima, é um trabalho de gestão local, de conscientização local, de muita educação ambiental. Tem que levar isso para as escolas, a gente tem que fazer essa discussão desde cedo com as crianças. Cada um é responsável pelo seu resíduo, cada um é responsável. E tem possibilidades para cuidar disso. E aí, no amadurecimento da vida, no amadurecimento da nossa história, na complexidade que vai aumentando, e a gente vai construindo parcerias, né, para facilitar e a gente não gastar tanto tempo e energia. Uma coisa que é simples, né? Se a gente souber com inteligência articular, trocar, trazer outros atores, dividir responsabilidades, vai ficar leve para todo mundo e não se torna um fardo para ninguém. Infelizmente, ainda, toda vez que a gente toca nesse assunto, quando a gente fala de resíduos sólidos, todo mundo já pensa, nossa, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é uma grande coisa, é um peso para o Estado, é muito dinheiro porque a lógica é burra. A lógica hoje é burra, a lógica ela é ineficiente e ela é suja. Né? Ela é cara, suja e gera muito prejuízo para todo mundo, para o meio ambiente, e desperdiça recursos. A gente poderia estar fazendo esse dinheiro girar na mão das pessoas, a gente poderia estar oportunizando emprego e renda. Então, acho que é isso, é um esforço da gente estar aqui debatendo, já é um grande avanço, né? Como essa discussão ela cresceu, ela prosperou. Hoje, tantas pessoas falando desse tema, tanta gente já amadurecendo, mudando sua rota. E é isso, é trabalho de formiguinha, mas também não dá para ser tão devagar como tem sido, não. A gente precisa acelerar o passo. Legal, Leandro, demais. Eu queria agradecer pelo seu tempo. Realmente, a sua fala foi muito bacana, né? Uma pessoa totalmente avançada e entendida do assunto, né? Eu acredito muito que o Plano Piloto de Brasília pode ser um grande centro de lixo zero, que tenha metas, que consiga desviar do aterro mais de 90% do seu resíduo, tanto do aterro como da incineradora, e consegue
escalar a compostagem, porque o Ecozinha ele é um grande case de sucesso, mas ele é pequeno ainda, né? Seja pela crise, né? A própria pandemia também piorou muito a situação para os bares e restaurantes, como também para quem faz os catadores, né? Quem faz a coleta, muito mais resíduo está indo para o aterro sanitário, reduzindo a vida útil do aterro. Então, é muito legal que a gente está conseguindo conversar sobre isso e focar sobre isso. E me preocupa o investimento que o governo teria que fazer também para resolver todos os problemas. Isso vai ter que vir do setor privado, na minha opinião, né? Seja até compostagem, né? Caseira, local, dentro de condomínios, mas também vai ter necessidade de serviços de qualidade para os grandes geradores, né? O vidro, como a gente já provou, ele tem uma logística reversa que fecha a conta, né? Então, assim, eu acredito muito em Brasília, eu acho que o plano piloto tem tudo para ser um grande exemplo para o Brasil e agradeço o teu esforço, tudo que você tem feito, tanto por Brasília, mas também para o Instituto, agradeço bastante e eu posso agradecer em nome do Paulo também a sua participação aqui, tá bom? Um grande prazer. Legal. Eu que Obrigado. agradeço e obrigado pela oportunidade e estou à disposição para construir com vocês sempre. E parabéns aí pelo trabalho brilhante que vocês fazem. Beleza, valeu, prazer, Um obrigado. abraço. Tchau. Valeu.